as cabocla vai, e os caboclo vem, e as cabocla vai, e os caboclo vem, vem, as cabocla vai, e os caboclo vem, e as cabocla vai, e os caboclo vem também, os caboclo vai, e as cabocla vem, e os caboclo vai, e as cabocla vem, vem, os caboclo vai, e as cabocla vem, e os caboclo vai, e as cabocla vem também. Eu sou pensada, eu sou pensada violenta, só pensada, eu sou pensada violenta, é só pensada. Liga na ideia. A boca vem também. É só pensada violenta. Diga como é. Boa tarde a todos e a todas presentes. É com imensa alegria, honra, graça, felicidade que nós estamos aqui hoje para celebrar a vida, para celebrar os encontros, para celebrar a Universidade Pública Brasileira com o lançamento do e-book Narrativa Diversas nas Artes Cênicas. Eu já estou com o meu aqui, onde eu sou um dos organizadores. Eu sou o Jackson Pea, doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e junto comigo vai estar a Andréa Moraes, também doutora, e a professora doutora Patrícia Fagundes. Por favor, meninas, falta de vocês. Obrigado pelo menina, boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim, tá certo? Sim. Tudo certo? Então, gente, boa tarde. Primeiro, parabenizar a todos e a todas por esse evento, né? Esse e-book nasce de um evento e é um evento compartilhado, feito entre diversas pessoas, ideias, afetos e práticas, e eu acho que esse pensar compartilhado é próprio das artes cênicas e é próprio da universidade também. Então, a gente está afirmando esse campo, né, das artes cênicas na universidade e as riquezas a partir dessa diversidade de encontros, pontos de vista, perspectivas, né? E a partir dessa ligação, desse entretecer entre o fazer das artes cênicas, várias pessoas que estão publicando, que tiveram no seminário, são artistas atuantes e super relevantes, né, nos seus campos, e a produção reflexiva teórica que está aí registrada nesse e-book e que conta com a participação de pesquisadores de várias regiões do Brasil, eu quero dizer, né, e que estão trocando aí. Então, parabéns, porque esse esforço de construir um campo de pensamento compartilhado, de fazer e de pensar junto, é um desafio sempre, é um desafio especialmente nesse momento histórico, onde as divisões que nos enfraquecem estão de uma maneira tão violenta, digamos assim, né? Então, parabéns, pessoal, parabéns a todas e todos nós por essa realização e por esse desejo de colocar coisas no mundo. É isso, Patrícia, é isso. O desejo é o que nos move, né? Nós que somos das artes, que somos das artes cênicas e que estamos compartilhando muitos sonhos nesse momento. Nós tivemos no seminário diversos artistas, pesquisadores e professores hiperrelevantes das artes cênicas, pensando toda essa complexidade, né, que é as artes cênicas no nosso país, todos os entraves e todas as qualidades, potencialidades estéticas que nós temos nas artes cênicas do Brasil. E onde, nesse seminário, que agora vira esse livro, nós tivemos a participação de diversos pesquisadores, professores e artistas de diversas partes do país, né? A gente está alocado agora no Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas nesse evento nós tivemos pesquisadores da UFA, pesquisadores de Natal, pesquisadores do Maranhão, pesquisadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, de várias regiões. Isso engrandece muito, tanto a nossa publicação quanto o nosso evento. Muna, por favor, Muna, suas considerações. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Jackson. Obrigada, professora Patrícia. Eu agradeço também a todos os autores, autoras, agradeço a oportunidade da gente ter realizado essa publicação.
Acredito que esse é um perfil muito nosso, brasileiro, né, de sempre tentar realizar da melhor forma, apesar das dificuldades que temos, e também é um perfil de ser artista e pesquisador. Nós tínhamos a ideia de realizar esse evento presencialmente, então, devido à pandemia, a gente realizou ele da forma remota, mas essa questão do remoto também nos possibilitou ampliar nossas redes, né, e conhecer e trocar com professores de todo o país. Então, essa parte que nos move de ser brasileiros, artistas e pesquisadores da cena contemporânea, de transformar, né, o que seria um desafio em uma oportunidade, é o que revela também, que está revelado nessa publicação, e que a gente compartilha com muita alegria com toda a comunidade, artistas e público em geral. É uma publicação gratuita, de acesso livre, e que a gente faz com o apoio do pós-graduação em artes cênicas da URGS, com o apoio dos recursos que ainda temos disponível, né, da CAPES. Então, só temos a agradecer e entregamos de volta à comunidade na forma de conhecimento artístico, político, né, e feminista, e diverso, e nas diversas narrativas que nos compõem. E para engrandecer essa nossa tarde, e que também engrandece e enobrece a nossa publicação, a gente tem a figura bonita, política, forte, feminina e negra dessa artista maravilhosa, que é a Sanara Rocha, que está tendo essa generosidade em emprestar a sua linda imagem para a nossa capa, né, e que vai também agora nos brindar com uma performance para que a gente celebre juntos, então, essas diversas narrativas que compõem essa publicação. Agradeço já desde já e ofereço a vocês todos, todas e todes a maravilhosa performance que está por vir da Sanara Rocha. Agora pode. Contra genocídio e corpo é bom. Antes de continuar, eu preciso que vocês me digam se vocês ouvem. Tá ok o som? Vocês estão ouvindo a base? Estamos te ouvindo. Sim, te ouvimos. Ok. Contra genocídio e corpo é bom. Contra genocídio, corpo é bom. Contra genocídio e corpo é bom.
genocídio e corpo é corpo contra genocídio e corpo é contra genocídio e de palmas de folha de palmas de folhas sagrada tecnologia como comida abundante na noite com mensagem de pura corpo é crucificada genocídio e corpo é corpo contra genocídio e como comida abundante na noite, com mensagem de pura contra genocídio e corpo
Gratidão, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Obrigada, gente. Salve, salve, salve. Saravá, Sanaraçã. Era esse, o dia dele. Eu não podia fazer outra performance que não fosse corpebol. Senão eu ia tomar uma chimba. Obrigado, obrigado, obrigado. Lindo trabalho, Sinara, lindo trabalho. Com certeza, essa nossa entrega desse material gráfico agora, virtual, disponibilizado gratuitamente, com certeza fica muito mais rico com a tua participação, com a tua imagem, com a tua presença, com a tua cosmologia, com a tua inquietação enquanto artista, enquanto pesquisadora, enquanto mulher da cena que você é. Muito obrigado mesmo por essa partilha nesse momento. E a gente se vê daqui a pouco. Obrigada, Sanara, estava lindo. A gente teve alguns defeitos, né, na transmissão, mas eu acredito, eu assistindo aqui a transmissão também, eu vejo que essas questões ainda fortalecem o discurso de que fazer arte em tempos de pandemia
né? Ainda mais para nós, que nós, brasileiros, não estávamos preparados para uma demanda digital tão alta e tão grande, né? E fica isso registrado, assim, na tua performance, a tua força, a tua entrega, como disse o Jackson, a tua presença, né? E essas questões de travou o efeito, eu acho que no fim somaram, né, com a questão eletrônica da tua performance. Então, acho que os orixás contribuíram dessa forma e foi assim que era para ser feito. Muito obrigada mesmo. Então, vamos dar seguimento. Vamos falar agora dos capítulos. Então, estamos aqui com os nossos autores, nossas autoras. Vamos, então, como o ano passado, o nosso seminário, a gente deu ênfase para a questão negra na cena, né, nas artes cênicas. Então, também por isso, a Sanara ilustrou tão lindamente, né, tanto essa performance de hoje, quanto a capa do nosso evento. E o nosso primeiro capítulo, então, nesse trabalho, é Mulheres Negras e o Futuro do Teatro do Brasil, com os autores... Negras e o Futuro do Teatro no Brasil. Isso, Mulheres Negras e o Futuro do Teatro no Brasil, Tiago Piragira, Celina Nunes de Alcântara, Onizagé, Sanara Santana Rocha. Então, fala agora um dos autores, o Tiago Piragira. Oi, gente, boa tarde, me escutam? Sanara, querida, parabéns pelo trabalho, agradeço também a generosidade em estar nesse momento com a gente compartilhando. E brevemente falando então sobre o texto, né, que escrevemos juntas, Mulheres Negras e o Futuro do Teatro no Brasil, tanto o texto, né, que partiu de uma das mesas do seminário, ele tem como ponto de partida o desejo justamente de reunir, articular o pensamento de mulheres negras, artistas, para dar vazão e trazer um pouco da multiplicidade do que as narrativas dessas artistas pesquisadoras vêm refletindo do pensamento de mulheres negras, né? Fiz, então, esse convite, essa proposição, pensando que as narrativas das artistas que tanto, né, protagonizaram a mesa, quando também protagonizam o texto, deem vazão a essas possibilidades plurais, múltiplas, né, e complexas nessa agência de se pensar o presente, organizado desde um passado e que projeta, né, movimentos de futuro para se pensar as artes cênicas no Brasil. Então, o texto que é assinado pela Celina Alcântara, professora doutora Celina Alcântara, pela mestra doutora Onissagé, Fernanda Júlia Barbosa, e pela mestra Sanara Rocha, né, e também por mim, mestre atualmente doutorando no programa de pós-graduação em artes cênicas, e que então vai fazendo essa escrita que se vale dessas arestas, desses escapes, e a partir disso então provocando modos outros da gente se organizar com o próprio sentido de uma produção textual. Espero que apreciem, gostem, citem, e mais uma vez parabenizo a organizadoras, organizador e todos, todas autores presentes. Obrigado, Tiago Piragira, queridão, colega de muitos anos. Agradeço a sua generosidade com o nosso evento, com a nossa publicação, pela tua importância nas artes cênicas, né, do Rio Grande do Sul. É um dos pesquisadores que, com certeza, abrilhanta muito esse nosso evento e essa nossa publicação. Para pensar, nesse momento, o futuro do teatro, né? Pensar o futuro do teatro sem pensar na mulher negra é impossível, né? É uma das reflexões que o Tiago e as autoras fazem, as queridíssimas, as brilhantes autoras fazem nesse capítulo, né? Como é que a gente pensa as artes cênicas do futuro sem pensar nesse ventre, sem pensar nessa casa, sem pensar nessas cosmovisões femininas que põem a cena há muito tempo. E é sobre isso que vai falar o capítulo Corpo Negro na Dança, que é escrito pelo doutorando
Luciano Correia, Amélia Vera de Souza Conrad, Aniele Lemos, Bruno de Jesus e Karen Tolentino. E agora eu convido, por favor, ao palco virtual, o Luciano Correia para apresentar o seu capítulo. Por favor, Lu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa tarde, depois dessa performance maravilhosa que nós tivemos aqui. Então, o meu capítulo, ele se intitula O Corpo Negro na Dança, e a intenção dele foi colocar o corpo negro como protagonista, né? Corpo negro na dança como sendo o protagonista e propositor de ações dancísticas, ações performativas. Então, são corpos que subverteram a lógica normativa, e também assumiram papéis de destaque e poder no seu fazer artístico e investigativo. É um capítulo que se constitui também por pesquisas que foram apresentadas, a pesquisa da Aniele Lemos, que vai tratar sobre a representatividade das mulheres negras em companhias nacionais e internacionais, e também depois Bruno de Jesus e Karen Tolentino, eles vão fazer uma proposta de uma outra metodologia que não se enquadra nas metodologias que nós temos. Então, eles propõem uma outra metodologia para pensar esse discurso do corpo negro na dança. Então, esse capítulo, a gente, em parceria também com a professora doutora Amélia, nós escrevemos a introdução, e a gente coloca assim como uma postura antirracista, que é inclusiva, implicada no âmbito das ações na universidade pública, que a universidade pública ela tem que fortalecer essas ações para combater o racismo, o epistemicídio e outros tipos de discriminação. Então, o corpo negro na dança, a professora Amélia vai falar assim, que o corpo negro na dança somos nós mesmos que estamos fazendo a dança e colocamos o corpo em estudo, em laboratório, em teoria. É um conceito que está em construção. Então, é um conceito que ainda está se construindo. Eu convido também a todos e todas a apreciarem não só o meu capítulo, mas como todos os outros capítulos desse e-book. Muito obrigado. Obrigada, Luciano Tavares, também agora professor da URGS, levando, então, esse conhecimento da dança, do corpo negro na dança, para a licenciatura em dança da URGS, assim como também, né, o nosso colega Tiago Piragira, que também está professor da universidade, levando esse conhecimento também, né, para os nossos colegas e os futuros professores de artes cênicas. Então, é sobre isso também que o próximo capítulo agora vai abordar justamente essa questão de levar esse legado de conhecimento das artes da cena negra para os estudos do campo da cena das artes cênicas. Então, assim, vamos falar sobre o capítulo 30 anos de bando, do Teatro Olodum, Ética e Estética do Coletivo Negro mais longevo do teatro brasileiro, que foi escrito pelo nosso colega também organizador dessa compilação, o Dr. José Jackson Terra. Também conhecido como Jackson Terra. Bom, pessoal, para mim foi uma honra ter escrito esse capítulo. O bando é uma das escolas por onde eu passei enquanto artista da cena, construindo a minha estética, a minha poética, a minha pesquisa. Quando eu chego em Salvador, em 2006, para ingressar no curso de bacharelado em direção teatral, eu encontro o bando de Teatro Olodum fecundando as artes cênicas da cidade de Salvador, uma cidade que dizia que o bando não era artista, o bando de teatro não era artista, uma cidade onde os artistas da academia, os artistas que tinham algum tipo de privilégio econômico, não reconheciam o trabalho, o legado e as artes desenvolvidas pelo bando de Teatro Olodum. E em todos os eventos do bando que eu participei como ouvinte durante muitos anos, enquanto eu morava em Salvador, eu percebi que essa dicotomia, né,
nada mais era do que mais um traço do racismo sistêmico que nós vivemos. O corpo negro, as corpas negras, não têm o direito nem à cena, nem à visibilidade e nem ao sucesso. Na ideia utópica da branquitude. E é nesse capítulo, 30 anos do Bando de Teatro Olodum, eu faço uma revisão de toda essa história do bando a partir da perspectiva de 3 integrantes do Bando de Teatro Olodum e um colega nosso, Gessé Oliveira, que é do programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS, ele que é diretor de teatro, diretor do grupo Caixa Preta, que vai ser influenciado grandemente, como nossa geração foi, pelas obras, pelos trabalhos e pelas reflexões desenvolvidas a partir do pensamento de Valdinés Soriano, de Cássia Vale e de Márcio Meireles, que estiveram conosco no seminário Narrativa Diversas e contaram para a gente uma parte da história, dessa história, um compilado dessa história dos 30 anos de Bando de Teatro Olodum. E é sobre essa história que eu trago no seminário e que eu aponto como esse lugar, essa flecha, né? Essa flecha para o futuro. O Bando de Teatro Olodum não é um grupo de teatro que ficou na história. É um bando, é um grupo, é um coletivo negro que pensa, que desenvolve e que cria diversas ações, diversas artes, diversas perspectivas, diversas narrativas sobre o presente, o passado e o futuro das artes cênicas. E me orgulha muito ter escrito, ter participado e trocado com esses pensadores das artes cênicas nacionais para a composição desse capítulo. Convido todos e todas para lerem, para quem não conhece ainda, conhecer um pouco sobre a história do Bando de Teatro Olodum. Muito obrigado. Obrigada, Jackson, obrigada por compartilhar conosco e por escrever a história desse bando tão importante nos nossos compilados de conhecimentos das artes cênicas. Então, agora, um capítulo também muito importante, que foi construído a muitas mãos e muitas vozes, né? Eu chamo para falar sobre ele a nossa colega Maria Guadalupe Casal, que vai falar sobre o capítulo Racismo e Branquitude, tutorial básico. Esse capítulo, ele foi desenvolvido pela Aline Marques, Ana Paula Reis, Celina Nunes de Alcântara, a professora também Luciana Paludo, Patrícia Fagundes e Silvana Ramos. Então, com vocês, a Guadalupe Casal. Oi, gente. Então, boa tarde. Quero dizer que é uma honra e também uma grande responsabilidade estar sendo representante de todas essas mulheres incríveis que a Muna acabou de citar, que teceram esse texto, né, junto comigo. Eu pude colaborar um pouco. Esse texto ele se deu a partir de uma mesa, né, que a gente formatou como um tutorial mesmo, assim. A gente, para a mesa, trouxe um clima um pouco mais descontraído, não tão acadêmico. Inclusive, o vídeo está disponível aqui no canal, quem não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo muito que o faça, sim, porque ele se deu a partir de uma troca, né? Uma troca entre mulheres brancas, mulheres negras, que querem pensar juntas ações antirracistas, também a partir da branquitude como um lugar de responsabilidade, né? Como a Djamila Ribeiro nos diz, né? As pessoas brancas muitas vezes não nos damos conta de que nós também somos racializadas e que nós temos o dever de ser agentes na luta antirracista e que isso se dá a partir da troca, a partir da responsabilização e a partir da ação. Não vou reproduzir aqui tudo que a gente escreveu, espero que vocês leiam o e-book, mas eu gostaria de frisar a importância desse tipo de ação conjunta, né, no sentido de realmente pensar outras possibilidades de existência, de convivência, como que a gente pode desconstruir um racismo que é estrutural, que não é pessoalizado, né? Não é uma questão de sujeito, mas uma questão de estrutura que abala todos nós e todas nós, de alguma forma ou de outra. Então, aqui como uma mulher branca falando, né, em que medida eu posso me responsabilizar e agir. E foi a partir disso
em troca com essas mulheres, que a gente construiu primeiro a mesa, como um grande bate-papo, onde o público também teve a oportunidade de interagir, né? Ele não foi uma explanação tão acadêmica, ele foi realmente a proposta de uma conversa, de uma troca, onde a gente preparou diversos pontos, né, a partir de diversos autores e autoras que pensam a questão do racismo enquanto estrutura e também a questão da branquitude enquanto agente primordial para pensar, né, essas ações também, né, como eu disse, de se responsabilizar, e a partir das pautas que a gente foi trazendo, o nome do capítulo, né, não é à toa, é Racismo e Branquitude Tutorial Básico, porque, infelizmente, a gente ainda está tendo que aprender o básico, né? Então, é difícil, talvez, se dar conta dos seus privilégios, se dar conta... eu, como uma pesquisadora, faço parte do mestrado, desenvolvo uma pesquisa que versa sobre pedagogias feministas, então, enquanto uma mulher feminista, talvez se dar conta que talvez você esteja num lugar de opressão para com outros sujeitos e sujeitas, não é tão legal, mas é primordial para que a gente consiga, sim, abalar essa estrutura e construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, e dentro do campo das artes da cena, né, que é a nossa área, onde a gente, muitas vezes, por ser artista, parece que essas estruturas de opressão não fazem parte, né? Nós somos as pessoas legais que vemos tudo isso como se a gente se desprendesse desse lugar, né? Então, eu não sou racista, eu não sou machista, mas isso faz parte da sociedade, então isso está em nós, está no campo das artes da cena também. Então, o nosso capítulo vai falar um pouco sobre conceitos básicos que têm a ver com a branquitude. Também não quero fazer uma grande fala, né, numerando os conceitos e tudo mais, mas posso dizer que é um texto, assim, apesar de trazer questões muito contundentes e muito importantes, ele é de uma leitura leve, porque a gente acredita, né, esse grupo, creio que posso falar por todas as mulheres que fizeram parte dessa mesa e dessa escrita, que a escuta, o diálogo e a troca é o que vão nos fortalecer, né? Então, nós como mulheres juntas, o que podemos propor para uma mudança efetiva? Seja ela micro, média, macro, mas para que a gente possa avançar juntas uma desconstrução realmente dessa estrutura que oprime e que está aí há séculos no Brasil, embora muitas pessoas não queiram enxergar. Acho que é o que eu posso falar. Eu não preparei uma fala, como eu disse, para mim é uma grande honra, mas também, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar representando esse capítulo. Espero que vocês gostem, e posso dizer que esse grupo de mulheres que escreveu esse capítulo são mulheres com uns canais de comunicação muito abertos. Então, se a partir da leitura ou de assistir a mesa, que, como eu falei, ainda está disponível no canal do YouTube, vierem questões, quiserem seguir conversando, a ideia é justamente essa, um tutorial básico para a gente parar de engatinhar nessas questões, se responsabilizar e botar a mão na massa juntas e juntos e juntos. Acho que é isso. Obrigado, Guada. Que coisa linda. Realmente, essa mesa foi um dos acontecimentos do seminário. E aí, hashtag fica a dica, como a Guada falou para a gente agora. Quem tiver interesse, quem desejar e quiser revisar, fica na página aqui do YouTube, nos arquivos dos vídeos, e que fala sobre esse apagamento mesmo, né? Dos corpos negros, dos corpos diversos, do silenciamento constante dos feminismos, né? E é um capítulo muito interessante, escrito por várias mulheres, 6 mulheres hiperpotentes, pesquisadoras, artistas, investigadoras da cena, muito parte delas professoras, que estão aí, com certeza, criando e desenvolvendo uma nova geração de pensamento sobre o feminismo na cena. Muito obrigado, Guada. E para dar continuidade aos nossos capítulos, eu gostaria de chamar uma outra colega para falar sobre a dança do ventre e o feminismo decolonial. Esse capítulo que foi escrito pela Márcia Minac, a Camila Saraiva, a Gabriela Schulz
e a Andréa Moraes, minha querida colega, que vai fazer a apresentação do capítulo que ela desenvolveu com os colegas agora. Andréa Moraes, por favor. Obrigada, Jackson. Então, foi uma grande oportunidade falar, escrever sobre dança do ventre no âmbito da pós-graduação em artes cênicas, né, nesse espaço que é tão restrito e tão, por muito tempo, foi tão, ainda é, né, mas já foi mais, que selecionou muito. E a gente sempre pensa o que é arte e o que não é arte, o que é conhecimento acadêmico e o que não é. E será que a dança do ventre tem espaço para discussão nesse âmbito, né, acadêmico e das artes? Então, foi uma grande oportunidade falar sobre isso, escrever sobre isso, e com pessoas tão importantes, né, como a professora Márcia Minhac, que é a professora da da Escola de Dança da UFBA, da Bahia, né, a doutoranda Camila Saraiva, e a também doutoranda que hoje se tornou doutora, né, a Gabriela Schultz, que começou sua prática na dança pela dança do ventre. Então, a gente falar sobre dança do ventre é falar sobre orientalismo, é falar sobre colonialismo e também falar sobre feminismo. Então, foi dentro desses 3 escopos, né, desses 3 focos, que nós exploramos essa explanação sobre a dança do ventre a partir dessa perspectiva feminista, de todos os desafios que nos cercam para falar sobre a dança, falando do atraso de que a dança do ventre, embora ela esteja presente no Brasil desde a década de 70, ela só entrou no âmbito acadêmico como estudo a partir dos anos 2000, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, ela já é assunto de livros e publicações acadêmicas há mais de 20 anos. Então, esse atraso revela já o quanto as mulheres ainda precisam buscar um embate sempre político e sempre muito forte para conseguir falar do seu corpo como um corpo político, né? E isso seja numa performance de dança do ventre ou numa performance qualquer em que o corpo da mulher, a sua pele, a sua evidência esteja lá como um aspecto político e não puramente estético e objetificante. Então, eu convido vocês a darem uma olhada nesse capítulo, a buscarem mais conhecimento sobre a dança do ventre, nesse viés político e feminista. Estamos nós também, todas as autoras, disponíveis para trocar, para falar sobre isso. E muito obrigada pela oportunidade, pela partilha. Obrigado nós, menina. Realmente, essa perspectiva da dança do ventre, olhada por essa lente do feminismo, é hiper interessante. É um capítulo que realmente vale muito a ler. Muito obrigado. E assim como também, nessa perspectiva feminista ainda, a gente traz mais um capítulo, convidando a Juliana Volkmer para fazer a apresentação do seu capítulo, o capítulo Mulheres na Cena em Perspectivas Históricas, escrito por ela e pelo Jefferson de Oliveira Cabral. Juliana, por favor. Boa tarde, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Queria parabenizar as pessoas diretamente envolvidas, tanto na produção do seminário quanto do e-book. E esse capítulo, Mulheres na Cena em Perspectiva Histórica, ele traz um pouco, compartilha um pouco do que foi falado na mesa. São 2 estudos de caso oriundos das pesquisas de doutorado, minha e do Jefferson de Oliveira Cabral, doutorado no PPGAC, ambas as pesquisas com orientação da professora Vera Lúcia Bertoni dos Santos. Eu trago, então, um pouco da trajetória docente da Maria Helena Lopes, que foi uma professora do Departamento de Arte Dramática da URGS desde 1967 até meados dos anos 90. Então, a Maria Helena ela fica praticamente 30 anos como professora do DAD, ou seja, ela é responsável
pela formação de várias gerações de artistas de Porto Alegre e, consequentemente, também de âmbito nacional, pensando que os artistas sempre se espalham por aí. Então, eu vou buscar na minha pesquisa a metodologia do ensino de teatro constituída pela Maria Helena, as transformações dessa pedagogia. E o meu colega, Jefferson de Oliveira Cabral, vai trazer o estudo sobre o processo artístico e pedagógico, frisando a questão pedagógica também, da Pina Bausch, encenadora alemã, junto ao seu grupo de dança-teatro. Então, a gente pega a história dessas duas importantes mulheres para pensar esses processos de ensino-aprendizagem conduzidos por essas duas grandes artistas, enfatizando cada vez mais a importância da escrita da história das mulheres, né, para que a gente coloque em jogo, né, o protagonismo dessas diferentes mulheres em diferentes épocas e lugares. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Agradeço. Esse capítulo também se tornou muito falado durante o evento, sobre a importância de se falar sobre as realizações e sobre a nossa história nas artes cênicas, aquela realização, aquela produção que nós fazemos, né? A importância da professora, em que a Juliana demarcou, né? E do aspecto pedagógico também, trabalhado pelo nosso colega Jefferson Cabral. Então, para dar seguimento agora, falando ainda de feminismo, eu vou chamar, então, vamos ver se temos aqui. Nós temos um capítulo em que não temos agora ninguém para falar sobre ele, mas eu gostaria de demarcar, que é o capítulo Narrar é Pertencer, as grandes mulheres de teatro, que também falam sobre os feminismos e sobre a importância de grandes encenadoras que trouxeram à cena, né, importantes trabalhos, mas que talvez não sejam tão conhecidas justamente por ser mulheres, né? Então, dando seguimento, o nosso próximo capítulo fala sobre corpos transformacionais na cena, o queer como poética da cena e para além dos palcos. Ele foi desenvolvido por Pedro Delgado e Rosângela Fachel. E, por fim, vamos falar, então, sobre o capítulo Soltando o Verbo, uma conversa sobre teatro e acessibilidade cultural, desenvolvido por Aline Dalcum, Elizabeth Medeiros Pinto, Carlos Alberto Ferreira da Silva, Jefferson Fernandes, Márcia Bercelli, Patrícia Ragazon e Priscila Rosa. E hoje, agora conosco, então, temos a Márcia Bercelli para falar sobre esse capítulo. Oi, Márcia. Oi, obrigada, Andréa. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou brevemente fazer a descrição da minha imagem, um recurso, né, de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, os meus cabelos são cacheados, eles estão soltos, vão até mais ou menos a altura aqui dos ombros. Eu estou vestindo uma camiseta preta, eu também uso óculos de armação arredondada e preta. Estou usando fones de ouvido branco, sem fio. Tem um batom rosinha, meio avermelhado. E no enquadramento aqui da minha câmera, é possível ver uma parte aqui da sala da minha casa, com um pedaço de uma rede, uma parte de uma janela, de uma luminária e do ar-condicionado. Bom, eu agradeço esse espaço aqui, então, para falar sobre esse capítulo. Agradeço a organização também, tanto do evento quanto do livro. Agradeço muito a Andréia e o Jackson por esse trabalho, né? É um trabalho árduo, é um livro com muitos capítulos, né? Envolve muitos autores e muitas autoras, então já parabenizo de início. E esse capítulo específico, então, sobre acessibilidade cultural e teatro, ele foi escrito por 7 autoras e autores, pesquisadores, pesquisadoras, professoras, artistas, praticantes, pessoas com e sem deficiência. E então a gente se uniu, né, já na mesa para abordar essa temática das artes cênicas e acessibilidade cultural, lançando provocações sobre os estudos da deficiência
e destacando, né, alguns aspectos como a acessibilidade, o capacitismo, a invisibilidade, o protagonismo, a autonomia. E o conteúdo no livro, ele buscou trazer mais ou menos o mesmo formato que a gente teve na mesa. Foi uma conversa entre essas 7 pessoas, né? E essa ideia desse formato é também para convidar a leitora e o leitor a refletir junto com a gente, né? Então, mais do que oferecer uma resposta sobre o que seja a acessibilidade no teatro, ou de como conquistar essa acessibilidade, algo que não existe como uma receita, né? A gente meio que provoca aí algumas reflexões, buscando que cada pessoa, a partir do seu contexto, possa aí pensar, né, em alguns aspectos que podem promover uma cena e um teatro mais acessível. A gente fala nessa perspectiva de acessibilidade cultural, tanto pelo viés do ensino de teatro, quanto das práticas de criação e da cena, né? Então, buscando levantar mesmo algumas reflexões e pensamentos sobre a diversidade no campo das artes cênicas. Acho que é isso, então, que eu tenho para colocar. Espero que o capítulo seja bastante, chegue, né, para bastante gente, para estimular esses debates que ainda são iniciais no campo das artes cênicas aqui no Brasil, mas que vem ganhando, né, bastante corpo aí nos últimos tempos. Também aproveito para frisar a importância, né, desses eventos e dessas publicações produzidas pela universidade pública, gratuita, de qualidade, e que é uma importante ferramenta da sociedade na difusão de conhecimento, né? A gente sofre muitos ataques, mesmo com isso a gente continua. E eu acho que o livro traz, assim, muitas reflexões para a gente pensar sobre esse momento também que a gente está vivendo, né, de ataque à cultura e à educação no nosso país. Uma das nossas armas, então, essa produção. Muito obrigada, Andréia, Jackson, todo mundo que está acompanhando. Obrigado a você, Márcia, Beta, que desenvolveram esse capítulo, que fizeram a construção dessa mesa enredada, né, em rede, com diversos professores de diversos cantos do país, e que construíram, sem dúvida, tanto a mesa quanto um capítulo do livro super interessante, para que a gente possa pensar, né, Márcia, justamente para quem, quais são esses corpos que assistem e fazem a cena, quais são essas subjetividades que estão sobre a cena, quais são essas perspectivas múltiplas sobre os corpos e as identidades que estão sobre a cena, né? E vocês trazem isso e pontuam muito bem, né? Essa deficiência, na verdade, está na nossa sociedade, né? Nesses corpos que são tão iguais aos nossos, né? Tão cheios de subjetividades quanto os nossos ditos normais, né? Muito obrigado, viu, Márcia, pela escrita e pela presença aqui hoje. Dando seguimento, gente, aos nossos capítulos, a gente tem uma sessão específica sobre os mestrados em pauta, e eu gostaria de convidar, nesse momento, o Tainan da Silva Rocha, que vai apresentar para a gente a pesquisa dele sobre o capítulo que ele desenvolve a partir da pesquisa dele, que são as dinâmicas e condições de trabalho no teatro contemporâneo de Porto Alegre, pensando um pouco a produção do teatro em Porto Alegre. Por favor, Tainan. Oi, gente. Tudo bem? Então, o meu capítulo, aqui minha participação no e-book, eu trago esse trabalho sobre dinâmicas e condições de trabalho na cidade de Porto Alegre, para pessoas que trabalham com teatro, teatreiros, teatreiras, teatreires. E a gente costuma falar bastante sobre as nossas inquietudes estéticas em todos os nossos campos, mas nem sempre a gente fala muito sobre produção e sobre como a gente faz para viver do nosso trabalho. E é isso que eu busco explorar um pouco mais, falando mais economicamente, sociologicamente sobre essa vivência trabalhando com teatro na cidade. Então, é um assunto bem amplo, muito interdisciplinar, mas eu trago aqui com o texto um pequeno resumo sobre como que a gente vive nessas dificuldades que a gente enfrenta, principalmente numa cidade fora do eixo principal econômico do Teatro Nacional. E também
falando sobre como que é essa vivência, como que a gente faz para produzir nessa escassez de editais que a gente enfrenta atualmente, como que a gente vai se reinventando a partir dessa falta. Quais são as estratégias e as soluções que os trabalhadores e trabalhadoras de teatro encontram para continuar vivendo e produzindo nesse sistema. É isso. Obrigado, gente. Obrigado à organização do evento e do The Book e a todos que estão aqui também assistindo também. Obrigada, Tainã. Obrigada pela sua fala, obrigada pela sua escrita. É mesmo um tema muito importante e relevante. E é importante também que se diga que sim, somos artistas, mas também trabalhadores, trabalhadoras da cena, do teatro, da dança. E é uma trabalhadora da dança, uma artista agora que vai falar sobre o seu capítulo, que também faz parte, né, dessa subseção do mestrado em pauta. Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, perfeitamente. Sim, tá. Achei que era com a Muna. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez, então, por estar fazendo parte desse momento de trocas, de saberes e de escuta que é fundamental, além da gente não só ler, né, mas praticar a escuta, porque através da oralidade, daquele que fala, daquele que comunica, daquele que diz, daquele que transmite seus saberes, a gente consegue uma melhor e maior compreensão. A fala também é corpo, e é sobre corpo que eu venho falar nesse capítulo, sendo orientada pela Celina no mestrado, nessa subseção de mestrandos, mestrandas e mestrandes do curso da URGS, de pós-graduação em artes cênicas da URGS. Então, é pensar nesse corpo das artes cênicas, nas artes cênicas de mulheres negras aqui da cidade de Porto Alegre, que eu venho trazer uma reflexão para pensar nesse corpo, para pensar nesses corpos, e quando eu falo nesse corpo, eu falo do meu corpo enquanto uma mulher, nesse momento que ele diz, a partir de uma entrevista que ele deu no século passado, que o corpo negro nas artes da cena, o corpo negro em cena, ele não tem como ele se afastar, ele largar, lançar mão, então, da cor da pele dele ou tampouco da negritude. Ele é negro em cena. Somos negras em cena. Porque a nossa cor, ela vem antes. A cor da nossa pele, ela vem antes. A nossa negritude, ela vem com uma camada à frente. Então, todo esse olhar, essa relação específica sobre os corpos de mulheres negras na dança, ele é dividido pela questão de raça especificamente. Então, isso faz com que a gente reveja quais são os discursos que a gente quer colocar em cena, que a gente quer dialogar. Enfim, seja ele na dança, seja ele no teatro, seja ele na performance. Então, tudo isso faz com que a gente pense, a partir principalmente da Luciane Ramos Silva, sobre esse corpo em diáspora, esse corpo colonizado, esse corpo ocidentalizado, que come e bebe na mesa colonial ao mesmo tempo que a gente busca descolonizar. E essa descolonização que a gente faz para as nossas criações em cena, ela faz com que a gente repense o que é ser uma mulher negra, o que é ser uma pessoa negra na sociedade. Então, a partir disso, a gente cria nossos discursos, as nossas narrativas e eboniza esses nossos fazeres na cena, no território local. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui no lançamento desse book maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado, Rita. É sempre uma alegria te ver por aqui. A gente não se conhece presencialmente, mas sempre que eu vejo você pensando sobre a cena, pensando sobre aquilo que te toca e que te expressa no mundo, eu fico muito feliz, muito feliz. Que você esteja no PPG-AC da URGS, que o Tiago Piragiri esteja no PPG-AC da URGS, que com certeza é um dos nossos que vão, com certeza, modificar essa perspectiva ainda existente nas artes cênicas, não só do Rio Grande do Sul, mas também nacional. Dessas narrativas que são olhadas e observadas a partir de apenas um ponto de vista branco. E quando a gente propõe esse seminário, dessas narrativas diversas, é que as narrativas são coloridas. Nós, brasileiros, não somos esse ponto branco. Nós somos pontos nessa imensidão.
E é interessante a gente pensar que quando a gente desenvolve esse seminário, que a gente publica esse livro, a gente está falando de narrativas do ponto de vista de artistas, pesquisadores e teóricos da cena. Nós estamos construindo a cena, nós estamos construindo as narrativas da cena. Narrativa é poder. A gente aprende isso, a gente tem aprendido sobre isso. A gente aprende também, que, pensando agora num ditado africano, que diz assim, né, quando os leões tiverem seus próprios contadores de histórias, as histórias deixarão de ser contadas a partir da perspectiva do caçador, né? E é aqui, nesse lugar, onde a gente está construindo essas pontes e essas outras narrativas para que a gente possa trazer outras perspectivas sobre a cena, dessa cena real, dessa cena que nos habita, dessa cena que constrói o nosso DNA, não só cultural, mas o nosso DNA enquanto ser humano, enquanto nação brasileira. Nós não somos um ponto branco, somos narrativas diversas. E é sobre essas narrativas diversas que eu gostaria de chamar meu colega agora, Andréa Moraes, para a gente fazer um chamado para o próximo evento. Andréa, chega aqui, por gentileza. Olá, Jackson, vamos lá, guri. Então, eu queria também aproveitar e chamar todos para a tela, porque, afinal, todos construímos juntos essa publicação, construímos juntos, com muito esforço, também esse seminário. Foi uma luta individual de cada um, e que juntos nós conseguimos realizar. Todos sabem, né, as dificuldades pelas quais a gente passou, e estamos, enfim, agora vendo a nossa semente brotar. E agora, com os conhecimentos que nós já adquirimos de produção, de luta, de união, de compartilhamento, a gente vai oferecer novamente ao público em geral, tanto artistas quanto pesquisadores, o nosso segundo seminário Narrativas Diversas nas Artes Cênicas, que é um evento gratuito, público, de acesso. Nós buscamos muito que ele fosse acessível o máximo possível, e por uma infelicidade não tivemos todos os recursos necessários para que ele fosse interpretado em Libras todos os dias, mas na mesa de acessibilidade que vai se realizar no segundo dia, então nós vamos ter, sim, intérpretes de Libras. Vamos abrir o evento esse ano falando sobre feminismos, né? E vamos ter, então, a presença de uma pesquisadora que fala sobre o decolonialismo a partir da prática que ela realiza na Europa enquanto uma mulher cigana, e que é a Rosa Cisneros, né? Também vamos ter colaborações com vários pesquisadores do país, vamos falar das artes negra e as questões negras, a questão queer, LGBTQI, vamos falar de acessibilidade, inclusão, e esperamos contar com o público para dividir conosco essas ideias e para que a gente possa sempre compartilhar e difundir esse conhecimento que nós produzimos juntos, né, com a comunidade e entre os nossos pares. Muito obrigada, gente, vou deixar o Jackson finalizar. Eu agradeço a presença de todos, o apoio de todos, ao nosso compartilhamento de ideias, e espero que esse evento, o segundo, seja ainda melhor do que o primeiro. Muito obrigada. Então, só para nós finalizarmos nossa live nesse momento, a gente convida a todos, todas e todes para prestigiar o segundo Seminário Discente Narrativas Diversas nas Artes Cênicas, que vai acontecer de 6 a 10 de dezembro, na próxima semana, onde a gente vai contar com diversos pesquisadores, diversos artistas, diversos teóricos das artes cênicas do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, não só da região sul, mas desse Brasil, dessas redes que nós conseguimos criar e construir a partir de primeiro narrativas, e vamos ter nome de peso nesse seminário, pessoas hiper interessantes, pesquisadores e artistas múltiplos da cena, que com certeza vão brilhantar muito o nosso seminário. E para finalizarmos agora, enfim, nós oferecemos a quem está assistindo, oferecemos ao público
a nossa vinheta de abertura do nosso segundo seminário Narrativas Diversas e encerramos aqui a nossa live. Nuna, muito obrigado. Queridos colegas, muito obrigado. Cria Produções, muito obrigado. A gente se vê, então, na próxima segunda-feira, dia 6, de 6 a 10, segundo seminário Narrativas Diversas nas Artes Cênicas. Um cheiro! Tela preta. A seguir, a vinheta de apresentação do segundo seminário discente Narrativas Diversas nas Artes Cênicas. Sobre o fundo roxo aparece a identidade visual do evento, orelha humana com desenho em formato de onda sobre ela. A imagem é multicolorida e texturizada. Depois, exibição das atividades, fotos e nomes de cada convidado. Após, as logomarcas em preto. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Artes, URGS. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, CAPES. Cria Produções. UFPEL, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A vinheta se encerra sobre o fundo roxo, exibindo a identidade visual do evento. A programação com a descrição pode ser acessada pelo endereço https://linktr.ee/ppgac_URGS. E as cabocla vai, e os caboclo vem, e as cabocla vai, e os caboclo vem, vem, e as cabocla vai, e os caboclo vem, e as cabocla vai, e os caboclo vem também, os caboclo vai, e as cabocla vem, e os caboclo vai, e as cabocla vem, vem, os caboclo vai, e as cabocla vem, e os caboclo vai, e as cabocla vem também.